Boa tarde, alunos do primeiro ano A. Eu vou argumentar com vocês um conteúdo aqui que é chamado de função quadrática. É uma equação do segundo grau. E nesse conteúdo, vocês já estudaram em anos anteriores uma função do segundo grau, da qual vocês determinavam lá uma coisa chamada de coeficiente A e B e o termo independente C. Vocês estudaram também uma questão chamada de delta e uma outra chamada de Bhaskara. Então nós vamos rever isso e acrescentar algo a mais, correto? Vou escrever a equação e daí nós vamos analisar. Vamos lá. Essa aqui é o que nós devemos analisar. Y é igual a 5x ao quadrado. Lembra que se ela é do segundo grau, a letra x tem que estar elevada ao grau 2. Correto? Mais 3x menos 2. Daí, uma função do segundo grau, e ela é classificada como uma função, uma equação do segundo grau, ela é uma função quadrática. Temos que determinar primeiro os coeficientes. São 3 letras para o coeficiente. Um é a letra A, acompanha o x ao quadrado. Outra é a letra B, acompanha o x elevado a 1. E a outra é a letra C, que é classificada como termo independente, que nesse caso aqui é o menos 2. Então vamos lá. Primeira parte. A, B, C. O coeficiente A, ele vai indicar quantas parcelas de x ao quadrado nós temos. Aí você vai na função, localizar o x ao quadrado e olhar à esquerda dele o número que está colado nele. Então vejamos. X ao quadrado, o número que acompanha à esquerda dele é o número 5. Então esse número 5, ele é correspondente à letra A. Se o número não tem um sinal de positivo ou negativo, você já pode dizer que esse número 5, ele é positivo. Então você coloca mais 5. Logo em seguida, a letra B. A letra B acompanha o x elevado a 1. Observando que o 3 indica quantas parcelas de x elevado a 1 tem. Então eu tenho 3 parcelas de x. Subentende que esse número 3, que é mais 3, ele é o valor da letra B. Coloca o sinal e o número. O termo independente é aquele que você não visualiza por escrito a letra x. Então ele é o menos 2. Menos 2. Observação, é o sinal, mais ou menos, e o número. Correto? Então isso aqui eu classifico como coeficientes da função quadrática. Você não pode errar essa identificação dessas 3 letras. A, B e C. Claro? Vamos analisar agora o delta. O delta, ele é uma fórmula fixa
ele não vai mudar nunca. Somente vai mudar a letra A, B e C de acordo com a função dada. Fórmula do delta. Como é que faz isso, professor? Isso aqui, ó. Delta é o triângulozinho. Igual. Aí você vai repetir quem, professor? A primeira letra. É a letra B. Você vai repetir ela, B e B. Então, B, coloca o sinal de multiplicado e novamente escreve a letra B. Então, B vezes, o ponto quer dizer vezes, a letra B. Então, primeiro passo. Qual dos coeficientes eu coloco na questão do delta? B e B. Então, B multiplicado por B. Tem um número fixo e ele é negativo, esse número. Menos 4. Professor, se nós temos 3 letras, você já usou a B. Quais são as outras duas? A letra A e a letra C. Então, ó, vezes a letra A vezes a letra C. Então, isso que está escrito aqui é a fórmula matemática para o que nós chamamos de delta. Tranquilo? Tá. Continuando isso aí, cada letra dessa tem o seu número correspondente. Preste bem atenção, cada letra dessa tem o seu número correspondente. Vou colocar entre parênteses aqui. E agora vou escrever novamente o símbolo de delta, que é o triângulo. Vou escrever novamente o igual. Vou abrir o parênteses. Agora, qual é o número que representa a letra B nesse caso? Aí você volta aqui, ó. A letra B, o número correspondente é o mais 3. Você não vai repetir a letra B novamente. Você vai colocar o número correspondente à letra B. Que número é esse? Mais 3. Fecha parênteses. Segue essa sequência, essa mesma ordem. Abre parênteses. Coloca um número correspondente à letra B. Fecha o parênteses. Repete o que está visualizado aqui, ó. O ponto de vezes. Depois, abre parênteses. Mas é o B de novo, professor. Então vai ser o 3 de novo. Vai ser o mais 3. Fecha parênteses. Logo em seguida, quem vem aqui? Menos. Quem vem depois? 4. Quem vem depois? Vezes. Aí ficou fácil, professor. A letra A é 5. A letra C, menos 2. Então, abre parênteses, coloca mais 5. Fecha parênteses, vezes, abre parênteses. C, menos 2. Fecha parênteses. Então, o que você fez aqui? Você calculou? Não. Você somente substituiu a letra na fórmula pelo seu número correspondente. É claro? Logo em seguida, faça essa marcação e faça essa marcação. Porque quando você limita isso aí, você está identificando quem você vai multiplicar primeiro. Esses dois números vão ser multiplicados. Depois, esses 3 números vão ser multiplicados. Correto? Então vamos lá, ó. Repete o x, repete o igual. O x não, desculpa. O
delta, que é o triângulo, repete igual. Qual é o número que eu coloco ali, professor? Que número eu escrevo ali? É o resultado da multiplicação de quem? 3 vezes 3. Qual é esse resultado? É 9. Qual é o sinal que vai acompanhar o 9? Então vamos lá, ó. 9. Qual é o sinal, professor? Aí tu vai usar o jogo de sinal da tabuada, da multiplicação. Mais vezes mais. Aí você usa uma regrinha lógica. Na tabuada da multiplicação, sinais iguais, positivo. Então, sinal positivo multiplicado com sinal positivo não são sinais iguais? Então o resultado continua sendo positivo. Olha só, esses três números têm que ser multiplicados. Na mesma ordem. 4 vezes 5, 20. O resultado de 4 vezes 5 é 20. Esse 20 multiplicado por 2 vai dar 40. Só o resultado da multiplicação satisfaz? Não. Tem que fazer o jogo da multiplicação. Você tem que multiplicar os sinais do 4 com o sinal do 5 com o sinal do 2. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Então, ó, esses dois, sinais iguais. Sinais iguais não, desculpa, sinais diferentes. Então, o resultado desses dois aqui vai ser negativo. Então, ó, menos vezes mais é menos, que são sinais diferentes. Menos. Vezes menos, sinais não são iguais, então vai ficar aqui o quê? Positivo. Correto? Então, delta é igual. Professor, já multipliquei. E agora, faz o quê? Divide, subtrai. Vai olhar os sinais de cada número e você não vai mais multiplicar, não. Agora é a regra de adicionar ou subtrair. Sinais iguais, soma os números. Sinais diferentes, subtrai um número por outro. Nesse caso, não são sinais iguais? Repete o sinal. Junta o 9 com 40. 49. Então, está aí a resposta do delta para essa função quadrática. Claro? Agora, a última etapa é Bhaskara. Bhaskara você tem que ter um cuidado. Tá? Vou apagar esse aqui e vou colocar somente os valores lá embaixo. Correto? Então, ó, vou acrescentar bem aqui, ó. Professor, qual é o valor do delta? Então tá, já tem o A, já tem o B, já tem o C. A, B e C você tira da função. O delta tem que calcular. Aí você vai obter a resposta dele, que é quanto? Mais 49. Correto? Agora vamos a outra etapa. Bhaskara. Como é que vai ficar esse Bhaskara? Olha a fórmula do Bhaskara aqui, ó. Preste bem atenção. X' menos B mais abre a raiz. Você faz o símbolo da raiz e dentro dessa raiz você coloca o triângulo, que é o delta. Fazer menor, muito grande. Delta. Lembrando que aqui, você vai fazer um risco
E aqui embaixo você vai colocar 2 vezes A. Aí tu fala, professor, na fórmula de Bhaskara, só usa o B e o A e o D e o... Só usa a letra B, o triângulo, que é o Bhaskara, o delta, e o A somente. Esse é o chamado x'. Correto? Agora vamos ver uma seguinte situação. Eu não disse a vocês no início que cada letra dessa não tem um número correspondente? O B tem um número correspondente a ele. O delta também tem um número correspondente a ele. E o A também tem um número correspondente a ele. Essa fórmula é fixa? É. Acabou. Não muda. Para qualquer função quadrática, se você for calcular as raízes, é essa fórmula para o Bhaskara. Vamos substituir. Preste bem atenção. Menos, não pode esquecer desse sinal. Menos. Abre parênteses. Abriu parênteses, está aí. Quem eu coloco ali? A letra? Não. O número correspondente a esta letra. Que número é? Mais 3. Está do seu ladinho ali, ó. Mais 3. Então, no lugar desse B, você vai colocar o número correspondente. Mais 3. Logo em seguida, professor, olha o sinal aqui, ó. Mais novamente. Abre a raiz. Vou escrever um triângulo? Não. Você vai escrever o número que representa esse triângulo. Como é que eu vou descobrir esse número? Você não calculou lá no delta? Está aqui, ó, o resultado do seu cálculo. 49. Mais 49. E embaixo, professor, 2, a letra A. Mas qual é o valor dessa letra A? No canto à esquerda, você tem um número correspondente à letra A. O número correspondente à letra A é mais 5. 2 vezes, abre parênteses, o número correspondente à letra A é mais 5. E aí você substitua ele. Virou só um cálculo de sinal, de raiz, como se virou uma expressão numérica, na realidade, né? Então vamos lá. Sinal de fora multiplica com o sinal de dentro. O 2 multiplica com o 5. Qual é o resultado da raiz de 49? Vamos lá? X'. Menos vezes mais, não são sinais diferentes? Eu não falei vezes? Vezes não é multiplicar. Então, sinais diferentes vai ficar negativo. E repete o número o quê? 3. Mais, precisa do parênteses? Não, novamente acabou o parênteses aqui. O jogo de sinal já diz isso. Fez o jogo de sinal, coloca o sinal e não repete mais o parênteses aqui. Mais, agora o resultado da raiz. Quanto é a raiz de 49? 7. É como se você pegar algo, só enxugar. Você tem um monte de coisa, você vai enxugando. Fez o jogo de sinal, menos 3. Calculou a raiz, mais 7. 2 vezes 5, multiplicando vai dar 10. Resposta agora, professor. Agora você tem que calcular. O 7 é positivo, o 3 é negativo. Soma ou subtrai? Lembrando, os dois números aqui, sendo um positivo e o outro negativo, você vai de uma parcela retirar uma quantidade. Então, da parcela 7, você vai retirar a parcela 3. Então, vai me restar a parcela
4. É claro? Repete quem? O 10, professor. Tá, feito esse cálculo aí, eu posso enxugar mais ainda. O que é enxugar? É simplificar. Simplificar isso aqui, qual o número que divide 4 e divide o 10? Qual é o número que divide 4 e que divide 10? É o 2. É o menor divisor deles. Então, tu divide aqui por 2, tu divide aqui por 2. Então, vai dar 2 quintos. Esse 2 quintos é o valor de quem, professor? X, linha. Ó, X, linha. Correto? Então, ó, X' mais 2 quintos. Tá claro isso aí? Agora eu vou calcular isso aí para achar um outro valor de X. Porque tem um X' e tem um X duas linhas. São dois valores para X. Correto? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui agora. Caso você tiver dúvida no seu vídeo como calcular o X', você volta e faz a análise. X duas linhas agora. Vou apagar isso aqui, ó. No X duas linhas, o que muda, professor? Ó, X duas linhas. É o segundo valor para X. Em vez de ser mais, aqui vai ser o quê? Menos. Em vez de ser mais, aqui vai ser menos. Pega lá e substitua lá o B por mais 3. Substitua o delta por 49. E substitua a letra A por quanto? Por mais 5. Mas lembrando, fora da raiz não é positivo. Ele é aqui o quê? Negativo. Então vamos lá. Menos, abre parênteses. O B mudou o valor, professor? Não. Continua sendo o quê? Mais 3. O B continua sendo mais 3. Tá? Fecha parênteses. Depois do parênteses vem o sinal de que agora? De menos. Qual é o valor do triângulo? Esse triângulo que eu uso o termo triângulo uma gíria, né? Devido à forma geométrica dele. Mas ele é o delta. Qual é o valor dele, professor? 49. Duas vezes o valor de A. O A mudou o valor da letra A? Nunca, para esse caso aqui. O 2 é o mesmo. E o A, o valor dele está aqui, ó. Mais 5. Agora é só desenvolver o cálculo. Tem que ter o cuidado com o jogo de sinais. Repete. X duas linhas. Menos com mais. Continua lá. Menos. E repete o número 3. Menos com mais é menos. Repete o número 3. Agora olha aqui, ó. Menos. Repete ele. Nunca esqueça disso aqui. Nunca. Raiz de 49. 7. No lugar. O resultado da raiz de 49 é 7. 2 vezes 5. Tem que fazer o traço. 10. Agora observe o detalhe. O 3 é negativo. O 7 é negativo. Eles têm sinais iguais. Repete o sinal. Sinais iguais. Repete. Devo 3, devo 7. A minha dívida só aumentou. Devo 10. Então, ó, menos 3 com menos 7 é menos 10. Repete esse daqui. Vamos calcular esse resultado e vamos ver o que vai dar. O de cima é 10, o de baixo é 10. O de cima é negativo, o de baixo é positivo. E isso é uma divisão.
Sinais são diferentes, é uma divisão. Isso aqui está indicando isso aqui, ó. É uma divisão. Sinais são diferentes. Negativo. Aí tu vai dividir o 10 por 10. Feita a divisão do 10 por 10, você vai chegar à resposta. Correto? Então, 1. Atenção do detalhe. Professor, achei as raízes. X' e o x duas linhas, né? Qual é o valor de y nesse caso? 0. Tá bom? Então, nessa questão aqui hoje, é só para você achar, preste atenção, o valor de A, B e C, delta e básica, que são as raízes. É isso que eu quero que você encontre aqui para mim, ó. Tranquilo? Então, eu vou passar um exemplo para vocês fazerem em casa, no seu caderno. Tá? Na folha que vocês têm de matemática aí, que eu tirei uma cópia e enviei, essa folha também tem que achar as raízes, tá bom? Vou apagar isso aqui. Para vocês fazerem em casa. Para cada um deles, você tem que encontrar isso aqui, ó. Preste bem atenção. Para cada um deles, tá? Você tem que encontrar o valor de A, de B, de C. Depois, você tem que encontrar o valor do delta. E, por último, a resposta que eu preciso é o x' e o x duas linhas. Até a próxima aula, e na próxima nós vamos fazer o gráfico, ok? Vamos fazer essa atividade. E eu vou enviar uma atividade a mais para vocês desse tema aí, ok?